Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Fortaleza não tomou conhecimento do Fluminense do Fernando Diniz. É claro, o Fluminense poupou alguns dos seus principais jogadores para o próximo jogo, né? O próprio Cano que entrou somente no segundo tempo, né? O técnico Diniz, né? Se deu ao luxo de poupar alguns jogadores, né? Ele sabia que poderia ter um resultado negativo. Vamos falar a verdade também, Manuel também não jogou bem, Nino também não jogou bem, muito mal posicionados, né? E vamos acompanhar aqui, galera, mais um debate do Linha de Passe falando tudo desse jogo entre Fluminense e Fortaleza. Fortaleza passou o carro 4-2 no time do Fluminense. Tinha um Fortaleza pela frente. Olha, rapaz, a gente esperava que fosse um grande jogo, né? A expectativa da rodada para esse jogo aí vai ser legal, hein? Esse jogo aí vai ser legal de assistir. E foi. Acho que o jogo entregou o que a gente imaginava. Pelo menos ali o 4-2 já mostra para quem não assistiu. O Fábio aí fez uma grande defesa, acabou falhando no final também, acho que no último gol acabou falhando. Mas enfim. Tá pegando muito, Fábio. Tá pegando muito. Nossa. Tá pegando muito. Olha aí. Temporada. Olha essa aí. Olha essa aí. Não, e é louco isso, né? A gente fala desse jogo, o Fábio sofreu 4 gols, mas possivelmente foi um dos melhores em campo. Possivelmente. Repito, ainda acho que nesse lance eles palmam ali pra frente. Muito mexido, né? Muito mexido. Principalmente no setor onde resolve mais jogos, né? Isso interferiu no que foi o jogo também. É bom lembrar que no meio de semana o Fluminense foi completinho para pegar o Paysandu, né? Mas aí, e depois A gente foi... pegou o River no meio de semana, vocês ficam falando de Libertadores, de não sei o quê. Mas esse é o dilema. O Diniz pegou uma sequência que ele ficou com essa escolha que qualquer treinador teria dificuldade, porque não foi muito sobre a Copa do Brasil ou enfrentar o Paysandu. Foi sobre a necessidade de poupar antes de enfrentar River e depois o Vasco, um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, Cano, Keno, Ganso e Arias começaram no banco. É isso. Então, e ali ele até mantém... Só isso, né? Ele mantém uma estrutura defensiva possível, com Nino, Fábio e André, que ali, pensando no pilar defensivo, fazem a diferença, além do Alexander. Mas lá na frente... eu acho que a coisa não... Foi o Fluminense desestruturado. O jogo do Fluminense é ter a bola também. Passa, quando ele lança a mão já de início ali, o Ganso, é preciso ter a bola. Precisa ter alguém... Mas ele passa por ter a bola. E as Teve a opções bola. dele... Eu acho que são duas questões. Mas um jogo que incomoda o adversário, que torna o tempo inteiro o jogo desconfortável para o adversário. Isso não conseguiu fazer. O Fluminense, claramente, a formação que entra em campo não é uma formação habituada ainda, assimilada. E muito jogador que não está há tanto tempo assim nas mãos do Diniz. Para citar um caso só, por exemplo, do Lelê. Então, algumas circulações são diferentes. Agora, outra coisa golaço, também. hein? Só Agora, outra coisa. Eu acho que... O Zupac falando também, né, sobre formação reserva, porque a formação mista, digamos assim, na reserva, mista do Fluminense, ela ajuda também a explicar o jogo, mas passa muito pelo que foi o Fortaleza no jogo. É um Fortaleza de muita pressão, de muito desarme, de acelerar. E é muito difícil, ainda que não sejam as principais peças, você manter isso o tempo inteiro contra esse time do Diniz. Porque no segundo tempo, o Vitor lembrou aqui, né? Foi Ganso, Soares, depois Keno e depois Ganso. Tinha ali, em algum momento, a formação principal do Fluminense. E o Fortaleza pressionando muito, roubando muito, desarmando muito. Então, quando você destrói muito e acelera, a partida do Moisés, para mim, Nossa, Ele é das melhores ótimo. aqui do ano. E não só pelas... É como você aproveita, se posiciona, ataca, resolve. Tem esse lance que acaba sendo um pouco ali de capricho. O Fábio pegou, né? Mas o gol que se faz no primeiro tempo... Então, assim, você tem a qualidade para desarmar, você tem a qualidade para acelerar, que é uma característica, e você tem a qualidade para finalizar. Isso sem você ter os limões que outros tantos clubes têm. A limonada que faz o Vojvoda. E é incrível, porque assim, o ano começou muito mal, né? Sim. O time começa caindo na Sul-Americana, na Libertadores, na fase preliminar, começa rateante na Copa do Nordeste. Não vence clássico. Não vai longe. Nem vai no final. Consegue se recuperar a tempo do estadual, mas aí entra numa vibe de meter gol, assim, meter muito gol em todo mundo. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro agora contra o Fluminense, que mesmo mexido era o líder do campeonato. Por isso que eu falo, não é só o Fluminense misto. Não, as duas coisas. As duas coisas. Eu Pegou acho que o Inter, o Fluminense. se fosse o Fluminense principal, eu acho que o jogo não seria como foi hoje. Mas ok. Talvez não se abrisse tanto. Mas o Diniz colocou esse time, o papel do Fortaleza era lá e ganhar, e ganhou. E ganhou jogando muito. Mas era um bom Fortaleza em desarme, em contenção e marcação. Não sei também se encaixaria isso com o time principal. No segundo tempo, com a formação principal do Fluminense, também encaixou. Sim. Não sei se de início como seria. Agora, me chama muito a atenção a bola que vem jogando o Hércules, que é um moleque do meio campo, que ele dá uma vitalidade para esse meio campo. Né? É o Caio Alexandre, que é um cara do controle do meio campo, um cara que tem um passe
muito qualificado, desde quando surgiu no Botafogo, estava na MLS. E o Hércules, ele é a intensidade desse meio-campo. E esse time, ele é movido muito pela intensidade. Então, hoje o Fortaleza enfrentou um time que tem como característica o controle do jogo, mas não estava tão estruturado para isso, pelas mexidas que teve. E aí era o prato cheio, prato perfeito, deliciosamente temperado com sal e pimenta, para um time como o Fortaleza, que é expert nessa... Tem pimenta também. Certeza que tem pimenta. Por favor, Brenner. Mas foi um jogo muito atípico do Fluminense, porque o Fluminense estava há 5 jogos sem tomar gol. Uma característica até que se cobrava do Diniz, uma consistência defensiva maior, e o Fluminense vinha se comportando bem no aspecto defensivo. Hoje, sem o Felipe Melo, por incrível que pareça, o Fluminense perde um pouco mais de saída ali e o jogo fica mais vivo. Então, o Fortaleza consegue roubar mais bolas no campo ofensivo e aí dificulta a vida do Fluminense. E aí o Manuel sem ritmo, com o Guga do lado direito. O Guga não é um lateral que tem como característica a marcação e o Fortaleza aproveitou demais a velocidade do Moisés por ali. Então ficou um Fluminense mais frágil a ponto de sofrer 18 finalizações no gol. Das 20, o Fortaleza... Ressaltando, em direção ao gol. No gol do Fábio. E o Fábio fez pelo menos 6 defesas difíceis. Foram 10 grandes chances para ele. Não, absurdo. É um volume absurdo. É um volume absurdo. Então, isso 4 gols tem, de um lado, um Fluminense que sentiu falta pelos desfalques que teve, até mesmo o ataque desconfigurado atrapalha a recomposição. Tanto é que o Fortaleza explorou os contra-ataques, porque lá na frente já começava a marcar mal. E também Manuel lento. Uma equipe muito qualificada como a do Fortaleza, que joga com intensidade, que soube, de certa forma, se aproveitar desses desfalques. Não condeno o Diniz por ter poupado nesse jogo, porque é jogo que envolve viagem, você tem um River Plate na terça-feira, depois um clássico. Então, por mais que a classificação já estivesse encaminhada contra o Paysandu, ali ele não fez pela classificação, ele fez mais porque precisava da rodagem. Pela sequência, porque ele sabia que ia parar no fim de semana e jogou. E o saldo, para mim, é negativo, porque, claro, primeiro pela derrota, mas eu acho que ele poupa e não descansa. Porque você poupou, você teve que subir a ladeira mais íngreme. Mas contra o Paysandu, todo mundo descansou. Foi um jogo ali mais para ritmo. Você tem 2 viagens muito longas. Você tem 2 viagens muito longas. Você foi para o Pará. Às vésperas do teu jogo mais importante até agora da temporada. Você foi para o Nordeste. Então, assim, claro, excluindo a final do Carioca, pelo peso da rivalidade. O Arias e o Ganso voltaram para o segundo tempo inteiro, né? Não, e assim, uma coisa é você jogar 45 minutos iniciais e sair. Isso. Uma coisa é você jogar 45 minutos iniciais e sair. Outra coisa é você entrar no intervalo, tendo que correr atrás, porque o Fluminense entra para correr, para reverter. A ladeira está mais íngreme. Então, assim, você teve a viagem, você foi para Belém, você foi para Fortaleza. Então, não sei até que ponto também houve esse descanso. Poupar, diminuir a minutagem, mas aquilo também, não dá para sentar agora e falar, mas o Diniz errou depois que perdeu o jogo, tal, porque se vencesse, se empatasse, arrancasse o empate com o time Diniz, a gente ia falar que o planejamento estava certo. Agora, eu não entendi por que ele não negociou. Eu entendo a situação de encaixar o time, de rodar, de ter o time acostumado no jogo do meio de semana, mas eu não sei até que ponto essa mesclada poderia ter vindo no fim de semana. Se bem que também é difícil falar. A conta é difícil. No jogo... Fortaleza, River e Vasco. Não, em algum momento ele vai ter que negociar isso aí. E contra o Paysandu foi muito negociado. Ali ele rodou, os caras entraram, muita gente sacada até mesmo no intervalo. Então, de certa forma, todo treinador vai enfrentar esse dilema. Treinador que está em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, competição continental, em algum momento vai ter de fazer essa escolha complicada e não dá para falar, o Diniz errou por isso. Não errou. Tendo a sequência que ele tem, River e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, e até eu qualificaria como erro se tivesse entrado com um time totalmente reserva. Ali a gente percebe que os jogadores que estavam desgastados foram poupados e os jogadores que tinham condição, como o André, como o Nino, Alexander, estiveram em campo e tentaram ajudar. O meu único senão rapidinho, Zupa, só para fechar a questão do erro ou não do Diniz, meu único porém aí é se ele poderia ter combinado melhor. Teria combinado melhor, negociar melhor quem fica no banco. Mas aí só tendo planilha ou ouvindo Diniz para... E é curioso... Assim, para não desmontar tanto o que ele perdeu de ter a bola, de construção, de posse que ele não conseguiu ter.
Quando eu vi a escalação contra o Paysandu, eu falei, pô, pra quê? Pois é. Bota o time reserva, já foi. Mas se eu parar pra pensar, vamos supor que ele tivesse colocado o time reserva contra o Paysandu e colocado o time titular hoje. O jogo contra o Paysandu é um jogo de menor desgaste pela proposta. Sim. O jogo de hoje era um jogo de desgaste de qualquer maneira, porque o Fortaleza te impõe o desgaste. E o intervalo entre o jogo do Paysandu e o jogo do River. Sim. Que aumenta. Para usar os jogadores, eu entendo. Para usar os jogadores, então, faria sentido ser o Paysandu não. E a gente pode falar assim, ó, eu faria diferente. Agora, eu acho, muitas vezes a gente coloca que o técnico errou quando ele faz aquilo que a gente, diferente daquilo que a gente faria. Ou seja, o certo, eu sei. Se ele fez diferente de mim, não é porque ele fez outra escolha. Quer dizer que ele errou. Porque nos jogos, ele tinha que poupar um. Você tem Fortaleza, River e Vasco. Onde você vai poupar? Poupar de novo. Ele não chutou o pau da barraca. Ele mesclou hoje, né? Ele negociou. Mas qual jogo você vai fazer isso? Você não pode fazer isso contra o River. Você vai fazer isso contra o Vasco? Eu não acho que ele errou. Eu não acho que ele errou. Analisando com muita frieza a temporada que o Fluminense tem, o Fluminense tem chance de ganhar qualquer um dos campeonatos que ele disputa. Sim. Ele não é o favorito em nenhum deles, mas descartar o Fluminense campeão é não conhecer absolutamente nada sobre o jogo de futebol. É não olhar o que está acontecendo. Desses 3 campeonatos, o menos difícil deve ser a Libertadores. Onde ele... Do que a Copa do Brasil? Dependendo dos adversários do mata-mata. Olha que a Copa do Brasil tá pesada, né? Oitavas de final Brasil... só tem... Então, e eu acho que... daí é só pedreira, dependendo do sorteio... Eu falei talvez porque eu estou esperando o sorteio da Copa do Brasil para ter certeza de qual vai ser a trajetória. Mas a tendência é que o campeonato menos difícil, todos são difíceis, seja o maior deles. Então, esse é o momento de ele priorizar a classificação da Libertadores em primeiro lugar. Quem sabe conseguir ter um mando de jogo, por mais entrar num grupo razoavelmente perigoso, mas deve se classificar. Ele é o melhor time do grupo. O Fluminense hoje joga mais futebol que o River Plate. Sem dúvida. Que é o melhor time da Argentina, com sobra. Que poupou o time inteiro na última rodada do Argentino. Na última rodada do Campeonato Argentino, porque precisa ganhar esse jogo. Para conseguir uma boa vantagem, quem sabe nos mata-matas. E dali em diante, de acordo com o que acontecer no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, tomar a decisão de qual é o rumo ideal a seguir. Porque agora é cedo. Então, se ele pode dosar isso, o momento é agora. O momento é agora. Com 2 viagens longas, Belém e Fortaleza, eu acho que ele não errou em poupar os jogadores que torna o time dele mais especial. Acho que os volantes são fundamentais, todo time é fundamental, mas o Arias está jogando demais, o Cano não precisa falar, o Ganso não precisa falar, e o Keno é o melhor dos complementos que ele tem. Né? Então, eu entendo o que ele fez. Sim. E o resultado, quando você arrisca, a chance de você perder pontos é muito maior. Pegou um timaço, por Fortaleza nesse momento, o time tem 7 pontos depois de empatar com o Inter deu trabalho. Sim. Na primeira rodada, foi para Curitiba e fez com tranquilidade aquilo que o São Paulo nem chegou perto de conseguir fazer. Sim. Ganhou por 3-0 e hoje pegou um time do Fluminense que é muito perigoso e conseguiu uma senhora partida, ou seja, numa situação tão complicada, tendo os 3 jogos que tem a seguir, eu acho que era hora de poupar. Galera, isso aí eu concordo também, né, com o Birner, né, o Diniz tá certíssimo, ele tem que poupar os melhores jogadores dele, porque o Fluminense não tem um elenco para poder botar 2 times, então um resultado igual a esse vai acontecer, não foi o time titular do Fluminense, foi um time mesclado, né, é claro, a derrota sempre é cobrada, né, mas todo mundo sabe, o Fluminense está com a cabeça da Libertadores, a Libertadores é o grande sonho do Fluminense, então o Fluminense vai apostar todas as fichas na Libertadores, é claro, não vai esquecer do Campeonato Brasileiro, mas tem que saber o que é prioridade, a prioridade do Fluminense no momento é passar para a fase de oitavas de finais da Copa Libertadores e depois, né, vai aos poucos, vai vendo o que pode fazer, se dá para poupar ou não. Esses jogos que tem viagens longas, não tem jeito, tem que poupar. Quando dá, se fosse 2 jogos em casa, beleza, ok. Mas não é, são jogos que você tem que ficar viajando, então tá corretíssimo aí o Diniz, né, essa derrota aí não apaga o que o Fluminense tem feito nesse ano, né, não apaga, né, uma derrota dura, porque o torcedor desanima, fala, o que será que o Fluminense vai voltar? Não vai, galera, isso daí é normal, entendeu? Não vai pensando que o Fluminense vai ganhar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque não é assim que funciona. Tem outro clube do outro lado também que trabalha duro também, né? E isso aí, o Fluminense está na briga lá pela Libertadores para poder passar. Na minha opinião, o Fluminense é favorito diante da equipe do River Plate. O Fluminense hoje tem um time muito melhor,
muito mais encaixado do que o River Plate. Por isso, na minha opinião, o Fluminense tem tudo para passar em primeiro do grupo da Libertadores e ir para a oitava de finais. E na oitava de finais vai ser jogo a jogo, né? A gente vai ver qual time o Fluminense vai pegar, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.